que é e qual é a importância da interpretação do artefato de reverberação para o diagnóstico diferencial do ultrassom pulmonar na prática clínica. Então, primeiro, é importante a gente entender que o artefato de reverberação, ele gera uma imagem que não é uma imagem anatômica. Diferente do ultrassom abdominal, que gera uma imagem anatômica, por exemplo, do fígado, do baço, do rim, o artefato de reverberação gera uma imagem que ela não é anatômica, ela é justamente artefatual. E aqui eu tenho uma interface, né, a junção de duas estruturas que são paralelas ao feixe de ultrassom ensonado e que elas são altamente reflexivas e tem uma diferença de impedância muito grande, eu vou gerar esse artefato de reverberação. E o que é esse artefato de reverberação? Os cristais piezoelétricos dentro do aparelho de ultrassom, dentro do transdutor, eles vibram e geram a onda de ultrassom. Essa onda mecânica, ela percorre nos tecidos. E quando ela encontra uma interface que é altamente reflexiva, como por exemplo é a pleura e o diafragma, ocorre esse artefato de reverberação, que é justamente esse pulso, ele é emitido pelo probe, ele bate nessa interface altamente reflexiva e esse pulso volta para o ultrassom e gera a imagem, né? Então, na interface pleura, pulmão aerado, essa imagem vai refletir na pleura, vai voltar para o ultrassom e vai gerar a imagem da pleura. Um segundo pulso, ele é emitido. Esse segundo pulso, ele segue exatamente o mesmo trajeto do primeiro, só que no intervalo de tempo dobrado. E ocorre a mesma coisa, ocorre a reflexão quase total da onda sonora ao bater na pleura, volta para o probe, gerando uma segunda imagem de pleura, só que uma segunda profundidade, já que foi um segundo pulso no dobro da unidade de tempo. Então é como se tivesse uma segunda pleura, só que agora mais profundamente ao tórax. E assim sucessivamente, num terceiro pulso, num quarto pulso. Então, de forma artefatual, ou seja, não é uma imagem anatômica, se eu tenho abaixo da pleura um pulmão aerado, né, então ressalta que eu não estou falando um pulmão normal, eu estou falando que tem ar abaixo da pleura. Essa onda que vai ficar refletindo na pleura vai formar o que a gente chama de padrão A, né? A gente vê que as ondas A, elas são equidistantes à pleura, as ondas que tem que ter a mesma distância. Então, prova pra gente que abaixo da pleura tem ar, né? E da mesma forma, se eu ensonar o pulmão nas suas bases, eu vou ter uma outra unidade muito refletora, que é o diafragma. Só que agora, o que vai refletir, né, o que vai propagar e refletir a imagem em espelho do baço à esquerda e a imagem em espelho do fígado à direita. Então, é como se a gente tivesse um fígado dentro do tórax ou um baço dentro do tórax, porque na verdade é uma imagem artefatual frente a essa unidade muito reflexiva que é o diafragma, né? E frente a uma base pulmonar quando ela estiver aerada. Permite sim essa reflexão e a formação do artefato de reverberação. Então, se a gente utilizar, por exemplo, o protocolo Blue, que é um protocolo para dispneia, né, para pacientes sem dispneia na emergência ou na unidade de terapia intensiva, se a gente encontra um perfil A, e aí a gente vai ter que ver a simetria ou assimetria, aí a gente vai juntar com outras informações, deslizamento ou não deslizamento pleural, eu tenho sim diagnósticos diferenciais distintos. Então, entender esse artefato de reverberação, como essa imagem se forma, por que ela se forma, ajuda muito a gente no diagnóstico diferencial da dispneia na emergência, no CTI, tá bom? Tchau, tchau.